Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Rosa, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre as células. Nós já estudamos e vimos que a célula é a menor unidade de um ser vivo e que é uma das características para um ser considerado um ser vivo, né? A presença de células. Essas células, elas vão ter diversos formatos, né? E nós vamos aprender hoje a dar uma classificada nelas. Nós vamos ter as células do tipo procarionte. Essas células procariontes são células mais primitivas, elas não vão apresentar um núcleo definido, o material genético delas vai ficar totalmente espalhado no citoplasma, certo? Vamos visualizar uma célula procarionte. Olha a imagem aí de uma célula procarionte. Então, o que nós encontramos nessa célula procarionte? Membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Vocês viram então que esse material genético está espalhado no citoplasma da célula, então ela não tem um núcleo individualizado. Essa célula também não vai apresentar organelas membranosas, certo? E uma coisa que a gente vai encontrar muitas vezes nesses seres são a presença de parede celular. Gente, quem são os exemplos de seres que possuem células procariontes? São seres que fazem parte do reino Monera, são as bactérias e as cianobactérias. Somente esses dois tipos de seres que vão apresentar essa célula do tipo procarionte, uma célula então bem mais simples, bem mais primitiva. Agora vamos falar um pouquinho sobre as células eucariontes, né? Essas que são células mais complexas, apresentam um núcleo definido. Esse núcleo ele é delimitado por uma membrana que é denominada carioteca. A carioteca é a membrana que envolve o núcleo. A carioteca também pode ser chamada de membrana nuclear. Então, a principal característica que nós podemos colocar de uma célula eucarionte é a presença de um núcleo. As células eucariontes também vão possuir organelas membranosas que as procariontes não tinham, como mitocôndrias, como complexo de Golgi. Então essas células eucariontes vão possuir mais organelas, né, organelas membranosas. Bom, as células eucariontes, elas podem ser divididas em eucarionte do tipo animal e eucarionte do tipo vegetal. Vamos visualizar agora uma eucarionte animal. Bom, olha essa célula eucarionte animal, ela vai apresentar algumas características, como ela vai ter centríolos que vão fazer o processo de divisão celular, ela vai ter glicocálix que reveste a membrana dando aderência, né, auxiliando no reconhecimento de substâncias. Essas células também podem apresentar algumas vezes cílios e flagelos, mas nem todas vão apresentar. A célula tipo eucarionte animal, ela pode ter vários formatos também, certo? Vimos as células do tipo eucarionte animal, agora vamos falar sobre a célula do tipo eucarionte vegetal, né? As células que as plantas possuem. Vamos lá para a imagem da célula eucarionte vegetal. Essa célula eucarionte vegetal, ela vai ter como uma característica a parede celular, essa que faz a proteção extra, ela vai dar resistência, vai manter a estrutura da célula. Essa célula também vai possuir os cloroplastos, né? Esses plastos verdes que dão o pigmento, né? Eles vão ter a clorofila. É nesses cloroplastos onde ocorre o processo de fotossíntese vital para as plantas, né? As células eucariontes vegetais também possuem alguns outros tipos de plastos que vão dar pigmentos, que vão reservar amido, né? Plastos são organelas exclusivas das células vegetais. A célula eucarionte vegetal também apresenta esse vacúolo que vai ser responsável por conter a água, por fazer a regulação da água, certo, gente?
Então, as células eucarionte vegetais vão ter algumas estruturas diferentes das células eucarionte animal. Bom, no citoplasma de ambas nós vamos encontrar diversas organelas. O que são essas organelas? As organelas, eu poderia dizer que elas agem como se fosse, entre aspas, assim, como os nossos órgãos. Cada uma tem uma função, certo? A organela mitocôndria vai fazer a respiração celular. Os lisossomos vão fazer a digestão celular. Os centríolos fazem parte do processo de divisão celular, certo? Então, cada tipo de organela vai ter uma função, ok? Então, essa foi uma aula de introdução aí a essas células, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço, me sigam nas minhas redes sociais, né? Se inscrevam aqui no canal do YouTube e um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês, tchau, tchau!